Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Léguas e Letras. E se você está aqui comigo neste vídeo, provavelmente você já assistiu a primeira parte da nossa apresentação sobre O Grande Gatsby do Scott Fitzgerald. Então esta aqui é a segunda parte do vídeo em que eu vou analisar um pouquinho alguns detalhes da obra, com certeza com alguns spoilers, mas trago aqui algumas reflexões que eu fiz com essa leitura, algumas questões que também nós discutimos lá no Clube Ponto Vírgula. Essa foi a nossa leitura do mês de dezembro. Então, espero que vocês gostem dessas análises, dessas colocações e deixem aqui nos comentários também as considerações de vocês sobre essa maravilhosa obra. Então, eu vou fazer a análise aqui nesse vídeo a partir dos personagens, porque eu fiquei pensando, quando eu cheguei lá no encontro, eu disse para as meninas: esse livro aqui, eu amo a história, eu amo a narrativa, eu amo o jeito do Fitzgerald, eu amo a época, eu amo tudo que ele retrata aqui. Eu não gosto das pessoas, dos personagens. Eles são extremamente bem construídos e eu não gosto de nenhum deles. Assim, eu não gostaria de ser amiga de nenhum deles. Então, por que que eu digo isso? Então, vamos começar pelo Tom Buchanan. Tom Buchanan, o representante mor do Old Money. Ele lá, jogador de polo e tal. Ele é um machão alfa, violento com as mulheres, sabe? Ele agride fisicamente a amante. Ele trai a esposa, né, pra começar, porque ele tem já essa amante que chega a agredir fisicamente. A Daisy parece que não, mas ele tem esse tratamento pesado com ela, assim, é um pouco abusivo o relacionamento dele, sim. Então ele tem ideias machistas, ele tem ideias racistas. Nossa, o Nick pinta, ou, né, a gente tava falando, né, que o Nick Carraway, ele é o narrador em primeira pessoa, ele acaba meio que pintando o Tom como um grande vilão. Então, assim, ele mostra lá as cenas que o Tom fala que, daqui a pouco os negros vão dominar a classe, nós somos a raça dominante, a melhor raça, a raça branca, e os negros estão vindo e vão ter os casamentos e eles vão dominar. Então, assim, coisas horrorosas. O Tom tem essas ideias aí supremacistas e o Nick acaba pintando ele como um grande vilão, certo? Então eu já, é claro, ele não é um personagem que a gente vai gostar. E de outro lado, onde ele me dá pena, né? Então esses personagens, eu tenho por eles um pouco de raiva, um pouco de pena, é uma mistura de sentimentos assim, mas eu não gostaria de ser amiga de nenhum. Porque ele é um cara que chegou ali na meia idade, ele é casado com a Daisy e ele é conhecido só pelo fato dele ter dinheiro, né? Ele só tem dinheiro. E pelo fato dele ter sido jogador de polo lá na época da universidade. Então é isso, o Tom não é nada mais, sabe? Ele não tem, ele não se fez nada, ele ficou ali marcado no passado e parece que não, sabe? E pra ele só tem dinheiro e foi jogador de polo. Então é aí que eu tenho pena, porque você chegar na meia idade e só ter isso é triste, né? De outro lado, a Daisy, esposa do Tom, como ela é prima do Nick, eu acredito que ele use tintas um pouco mais diluídas para descrever a Daisy. Mas ele não deixa de colocar aquele tonzinho de crítica, porque a Daisy também, ela é aquela menina mimada, aquela menina rica, que diz que meninas ricas não casam com caras pobres, que a filha dela, quando crescer, ela tem que ser uma grande tola, porque isso é o melhor que ela pode ser. A Daisy também fala, tem umas frases bem interessantes nesse livro, e uma delas fala que, sobre a Daisy, diz que a voz dela é cheia de dinheiro. Eu publiquei essa frase no Instagram, achei muito boa. E num outro momento a Daisy tá lá à tarde, um calor, e ela fala: o que nós vamos fazer essa tarde? O que nós vamos fazer nos próximos 30 anos? Porque ela basicamente não faz nada. Ela tá lá como uma boneca no pedestal, sabe? Então por isso eu também não curto muito a Daisy, ela fica lá chorando, uma depressão, uns sentimentos que vão e vêm, ela parece que não tem uma opinião formada sobre as coisas, é bem estranho. Mas ao mesmo tempo eu tenho pena porque ela casou ali naquela situação com o Tom, porque ela tinha que casar com um cara rico, o relacionamento deles não é legal, ela tinha aquela paixão do passado lá pelo Gatsby, então, assim, ela não tem uma vida feliz. E aí é nesse ponto que eu tenho pena da Daisy, porque ela é tratada como um objeto, né, como um bibelô ali, a ser um objeto de decoração do lado do Tom. Então, esse ponto eu tenho um pouco de pena da Daisy. Mas eu não vou dizer também que é uma santa, porque afinal de contas eu acredito que ela e o Tom, eles são farinha do mesmo saco, sabe? Porque, como eu disse, nesse vídeo aqui vai ter spoilers, né, pessoal? Então, eu tenho um dado momento aqui que eles vão ter uma discussão muito grave e ela vai sair super nervosa, ela vai pegar o carro do Gatsby, vai dirigindo o carro do Gatsby, ela vai atropelar e matar uma pessoa.
simplesmente. E eles vão fugir, ela vai estar no carro com o Gatsby, eles vão fugir do acidente, a mulher vai ficar lá estendida no chão, e é muito triste essa cena, até porque é a amante do Tom. Ela acabou matando a amante do Tom sem saber que era a amante do Tom. Bem, só que assim, ela matou uma pessoa, certo? É um homicídio culposo, é um homicídio culposo. Só que a coisa vai se desenrolar e o Tom ainda é tão malvado que ele vai induzir o marido da amante a matar o Gatsby. Dizer que foi o Gatsby que estava conduzindo o carro que matou a esposa dele. Então ele também fica sabendo, né? Muito provavelmente ele sabe que foi a mulher dele, joga meio que a culpa no Gatsby e conduz, né, o marido da amante a matar o Gatsby. E no fim, a última cena em que eles aparecem, eles estão indo lindos e maravilhosos, cheios de malas, para a Europa como se nada tivesse acontecido. Como se tudo tivesse finalmente voltado ao normal depois da morte do Gatsby. Porque é como se eles estivessem vivendo aquela vida lá onde eles vão a clubes de polo e fazem coisas com pessoas com quem eles simplesmente são ricos juntos. Essa frase também tá aqui, né? Que eles ficam sendo ricos juntos. E essa vida estava muito bem até o Gatsby renascer, né? Aparecer das cinzas ali num encontro promovido pelo nosso narrador agregado, né? O Nick Carraway muito acaba atuando nessa história, promovendo esse encontro deles dois, do Gatsby e da Daisy. Então a coisa vai ter toda uma reviravolta com a chegada do Gatsby, e aí dá a entender, parece que tudo volta aos eixos para eles dois, para esse casal, quando o Gatsby é assassinado e eles vão para a Europa enquanto a casa está em reforma. Então assim, eles parecem bem farinha do mesmo saco para mim. E o Gatsby? O Gatsby para mim, ele é um cara inseguro, esbanjador, a gente não sabe como ele conseguiu todo aquele dinheiro tão rápido. A gente sabe que ele tem uma origem pobre, então ele conseguiu em 3 anos. Dizem que ele foi contrabandista, dizem que ele matou um homem. A gente só sabe que ele foi pra guerra. E até a questão dele ter ido para Oxford ou não também fica meio no ar, porque parece que ele não estudou lá, ele ficou só de passagem um tempinho para meio que colaborar com o seu currículo. Então a gente não sabe direito de onde vem o dinheiro do Gatsby, então a gente já fica meio desconfiado. Mas independente dessa questão da origem do dinheiro, ele é um cara inseguro. A gente percebe que tudo que ele faz, desde o local onde ele compra a casa dele, a mansão dele, tudo que ele faz é para chegar perto da Daisy. Esse contato que ele tem com o Nick, ele usa o Nick para chegar na Daisy. Tem uma outra personagem, a Jordan, é a primeira pessoa que o Gatsby usa para chegar na Daisy, porque ele descobre que a Jordan, que é uma jogadora de golfe, é amiga da Daisy. Então ele já convida a Jordan para uma festa e assim vai, chama ela para conversar numa sala. Então a gente vê que tudo que o Gatsby faz é voltado para Daisy. Então ele é um cara super egoísta, né? Ele só tá atrás desse amor dele por ela e usando e passando por cima das pessoas no que for necessário. Eu falei do primeiro vídeo que a casinha, né? A questão da casinha que o Nick aluga seria importante. Porque a gente até ficou questionando lá na nossa discussão do clube, porque se ele estava alugando uma casa numa Bahia, onde só tinha mansões e casas imensas, primeiro, como que ele ia encontrar uma casinha lá pequenininha, cujo aluguel cabia no seu bolso? Não é meio estranho? Poderia ser coisa do... Se a gente vê que o Gatsby fez de tudo, inclusive comprar uma mansão, dar festas imensas, todos os finais de semana, esperando que a Daisy fosse, simplesmente sem convidar. Como ele não convidava ninguém, ele esperava que a Daisy fosse espontaneamente. Então imagina, um cara que gastava fazendo isso, eram festas de arromba, por que não ter uma casinha lá pequenininha para armar pro Nick ir lá e alugar, porque é o que cabe no orçamento dele, ele lá trabalhando em Nova York. Então a gente duvida até dessa casinha, se não é coisa do Gatsby, se ele mesmo não armou pro Nick e foi manipulado nesse sentido. Então, ao mesmo tempo que a gente admira essa ascensão rápida do Gatsby, a gente tem essa sensação de desprezo por todo esse comportamento esquisito que ele tem. E a gente não pode deixar de comentar que, afinal de contas, ele estava no carro com a Daisy no momento do atropelamento da Myrtle. E ele coberta, né? Ele não fala que foi a Daisy. Ele ao mesmo tempo, ele não entrega, né? Eles fogem do local do crime. E assim, ele fica lá escondido no mato vendo se a Daisy vai ficar bem com o Tom e depois ele vai pra casa dele e não conta nada. Então ele também, né, uma coisa estranha, né? Tudo pra defender a Daisy, inclusive acobertar um crime que ela cometeu. E finalmente vamos falar um pouco do nosso narrador. Como eu disse já no primeiro vídeo,
Livros narrados em primeira pessoa já despertam a nossa desconfiança logo de cara, porque afinal tudo que a gente vai saber pelos olhos desse narrador. E aqui o Nick Carraway, ele vai agir um pouquinho como a figura do agregado, o agregado que se mete ativamente na história. Então, pra mim eu já não gosto muito porque logo de cara ele diz que ele não julga ninguém e tal. Mas quando ele vai falar do Tom, que é o primeiro personagem que ele vai descrever, ele desce a lenha no Tom. Como eu disse, ele pinta o Tom como um grande vilão. Então a gente já vê que não é bem assim, né? Coloca lá, explica tudo que o Tom falou e tal. Mas ele também é racista. Então tem uma cena em que passa uma limusine do lado dele, que o motorista é branco e os passageiros são negros. E aí ele meio que diz, ele não fala assim de um jeito, nossa, a raça branca vai ser suplantada. Não, ele não fala desse jeito. Ele olha e fala assim, nossa, desse lado da ponte tudo pode acontecer. Tudo mesmo. Então, ele meio que suaviza o lado dele, mas ele também tem essa visão racista sim. Ele fala que ele é a pessoa mais honesta do mundo, em contraponto com a Jordan, que é naturalmente desonesta, segundo ele. E ele fala isso por causa de um boato que houve de um campeonato lá de golfe que ela teria trapaceado. Um boato não provado. Então, só aí ele já coloca que a Jordan é desonesta e que ele é o honestão, né? Ah, coisa um pouco esquisita. Ele também é uma pessoa bem interesseira, porque afinal de contas ele trabalha lá em Nova York, ele trabalha super longe da Bahia, são uns 30 quilômetros de distância, tem que atravessar lá o chamado Vale das Cinzas, eu vou falar dele daqui a pouco. Por que simplesmente ele não alugou uma casa lá perto de onde ele trabalhava? Não, porque ele queria ficar com os ricos e famosos, ele queria ficar lá perto da casa dessa prima, da Daisy, e conseguiu a casinha lá, que a gente não sabe se por influência do Gatsby, né, se tem dedo do Gatsby aí. Mas enfim, ele também queria se meter ali no meio do pessoal de dinheiro, né? Então aqui nós falamos sobre os personagens mais do núcleo rico e agora o núcleo mais pobre. Ele é representado basicamente pela Myrtle e pelo Wilson, esse casal que mora nesse lugar chamado Vale das Cinzas. É como um local de passagem entre o West Egg e East Egg e a cidade de Nova York. Então é um lugar bem desolado, assim. Realmente, Vale das Cinzas, se vocês assistirem aos filmes, vocês vão ver que é um lugar bem sujo, bastante poeira, assim, é um local de passagem. E eu acho que o Fitzgerald coloca esse lugar como um toque de realidade entre essas irrealidades e ilusões que a gente tem tanto lá na Bahia quanto na ilusão de Nova York ali, da bolsa, do dinheiro fácil, dessa terra da possibilidade que no fim é apenas um mito. Então a gente entendeu que esse Vale das Sombras seria como uma forma de retratar a realidade de quem estava realmente ralando, quem está lá na base, né, na pobreza, na dificuldade, dessa realidade em contraponto aos mundos de sonho que a gente tem tanto lá na Bolsa de Valores quanto na terra lá dos ricos e famosos da Bahia, seja do novo rico, seja do old money. Então nós temos essas terras de sonho, de ilusão, e no meio delas a gente tem esse choque de realidade pelo qual eles passam, é um caminho que eles têm que fazer entre as duas terras de sonho. Então é muito simbólico o Vale das Cinzas estar entre os dois pontos, certamente. O Wilson trabalha ali como mecânico e meio frentista também, naquele postinho, e a mulher dele vai se envolver com o Tom. Tom vai ser a amante dela, vai cobri-la de mimos, presentes, busca, né, marca encontros com ela em Nova York e tudo mais. Mas ele também é um homem violento, ela vai sofrer violência por parte dele. Ela tinha essa ideia de que ia casar com um homem que ia melhorar sua condição social, e não é o que acontece. Ela também tem uma vida bastante triste. E no fim, infelizmente, acontece esse acidente. Ela se joga em frente ao carro, porque eles vão com carros trocados. Quando eles estão indo para Nova York numa tarde, eles vão com carros trocados. O Jay Gatsby com o carro do Tom e o Tom com o carro do Gatsby. E aí na volta eles já destrocam os carros, eles têm toda aquela discussão e a Daisy vem dirigindo aquele carro amarelo, totalmente descontrolada e nervosa, e ela acaba atropelando, a Myrtle se joga na frente do carro. Então ela meio que achava que aquele carro era o carro do Tom que ia salvá-la, porque o Tom tinha passado naquele carro na ida. Então assim, ela acha que é o Tom, a Daisy atropela, então assim, é super trágico o final. O Wilson fica desconsolado por causa desse acidente horroroso, a pessoa ter atropelado a mulher dele, matado a mulher dele e ido embora sem explicação. E o Tom fala que foi o Gatsby que estava dirigindo aquele carro. Então
Ele acaba indo lá e cometendo esse assassinato. O Jay Gatsby morre de uma forma bem icônica, com um tiro na sua própria piscina. Então, assim, esse núcleo pobre sofre muito, sofre todas as consequências dos atos do núcleo rico. E eu acho bem interessante que aqui no final do livro, o Nick está observando, aquele momento que o casal Tom e Daisy está indo para a Europa, e ele fala uma coisa bastante, ele faz uma observação muito interessante sobre esse casal, que é a seguinte: eles eram todos descuidados e confusos. Eram descuidados, Tom e Daisy. Esmagavam coisas e criaturas e depois se protegiam por trás da riqueza ou de sua vasta falta de consideração, ou o que quer que os mantivesse juntos, e deixavam os outros limparem a bagunça que eles haviam feito. Então vejam que esse daqui vai sintetizar o que o Tom e a Daisy causam na história. E como eu disse, me parece que aqui eles estão indo muito felizes e satisfeitos, porque afinal de contas toda a confusão acabou agora que o Gatsby morreu, o problema acabou, vamos para a Europa e voltou tudo ao normal. E uma outra questão que foi debatida lá por nós no clube foi uma questão colocada pela Rita Von Hunt no prefácio da edição da Autofágica, falando que esse livro poderia simbolizar uma crítica à meritocracia. E eu não havia pensado nisso, e de fato, vejam que interessante, né? Eu gosto de analisar os inícios das obras, e essa aqui começa de uma forma bem interessante nesse sentido, quando a gente pensa nessa coisa da meritocracia. Então o livro começa dizendo assim: em meus anos mais vulneráveis de juventude, meu pai me deu um conselho que jamais esqueci. Sempre que tiver vontade de criticar alguém, ele disse, lembre-se de que ninguém teve as oportunidades que você teve. Então vejam que logo de cara, além do narrador estar querendo convencer a gente que ele era um rapazinho vulnerável, né, pra gente gostar dele, ele já vai colocar de cara essa questão dos privilégios, de que as pessoas têm condições diferentes para fazer as coisas, né? Então, sempre que tiver vontade de criticar alguém, lembre-se de que ninguém teve as oportunidades que você teve. E aqui, gente, isso nada mais nada menos do que uma crítica à ideia dessa meritocracia. Porque, afinal de contas, se você tem diferentes oportunidades, você tem diferentes chances de conseguir o que quiser, né? De conquistar seus objetivos. E isso já aparece logo de cara aqui no nosso livro. E o outro trecho que eu grifei é aquele que ele diz: como consequência, adquiri o hábito de me abster de todos os julgamentos. E aqui a gente duvida um pouquinho, porque ele vai julgar bastante. Mas vejam que interessante essa colocação aqui sobre essa possível crítica à meritocracia. Mas também, como a gente está falando aqui de um romance realista, né? Essa questão do privilégio, tudo ela pode estar aparecendo não necessariamente como uma crítica, mas como uma constatação de uma coisa que vai aparecer aqui na história, porque a gente não pode dizer que as oportunidades do Jay Gatsby foram as mesmas do Tom Buchanan. Apesar de ambos terem bastante dinheiro, as oportunidades foram totalmente diferentes, os caminhos foram totalmente diferentes, as motivações e todas as oportunidades, afinal de contas, né? É isso que o pai do Nick vai dizer, e que eu acho que é uma frase que se aplica a toda essa atmosfera do livro, essa ideia do privilégio. A própria ideia do dinheiro como personagem de relevo aqui nessa história é uma ideia interessante, porque tudo é permeado por dinheiro e interesses. E uma última reflexão seria sobre o próprio título da obra, O Grande Gatsby. Grande para quem? Apesar do Fitzgerald não gostar desse título, achar que Sob a Vermelha, Branca e Azul seria um título melhor para essa obra, O Grande Gatsby suscita alguns questionamentos na gente, porque no filme de 2013 o Nick aparece como autor de um livro cujo título vai ser O Grande Gatsby. Então isso não fica claro aqui na história se ele está escrevendo essa história. Mas como ele é um narrador em primeira pessoa, a gente acredita que foi por isso que os diretores tomaram essa liberdade lá no filme de 2013. Mas o Grande Gatsby, grande por quê? Porque ele tem dinheiro? Porque afinal de contas ninguém sabe o que ele faz. Todo mundo que conhece o Gatsby aqui nessa história só sabe que ele é rico e dá festas. Todo mundo só vê o Gatsby naquele cenário de ilusão. Ninguém conhece o Gatsby de forma tão íntima e próxima quanto o nosso narrador vem a conhecer, e vai descobrir todas as fragilidades e todos os problemas do Jay. Então, ele é o Grande Gatsby para quem? Para quem não consegue ver a realidade através da ilusão. É por isso que esse título também já é interessante, porque a gente já vai começar essa leitura com uma admiração
causada pelo título, O Grande Gatsby, mas conforme a leitura vai se desenrolando, a gente vai percebendo que grande por quê? Grande porque tem dinheiro apenas, porque de grandes feitos não vamos ter muitas informações aqui nessa história. Então eu espero que com essa resenha e com esses comentários que eu trouxe aqui nesse vídeo, eu tenha conseguido mostrar para vocês que o Grande Gatsby é mais do que aquele romance, é mais do que a história do Gatsby correndo atrás da Daisy, e que esse livro tem muito mais a oferecer pra gente, muitos questionamentos, muitas reflexões interessantes, até mesmo sobre a nossa história, a história dos Estados Unidos, e sobre especialmente a questão dos privilégios que aparece aqui nessa obra também. Bem, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, curta, comente, compartilhe, siga lá no Instagram também, deixe aqui seus comentários, o que você acha do Grande Gatsby, se você gosta desse livro e quais as suas considerações a respeito. Eu aguardo os comentários de vocês, pessoal, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.